Jungle. Audio Jungle. Sejam todos muito bem-vindos a mais um novo episódio do Entre Hermanas. Eu sou a Patrícia Luciano. Eu sou a Priscila Furlan e hoje é dia de festa aqui no Entre Hermanas, né? Com toda gente tem certeza. um convidado extremamente Muito especial que a gente está aí há quase 2 anos criando coragem para fazer o convite e que de uma forma encantadora ele aceitou o convite. Foi só a gente criar coragem, né? Eu vou contar um pouquinho a história dele usando uma poesia que ele mesmo escreveu, né? O nosso convidado de hoje, ele é formado em teologia e filosofia, ele também é ator, locutor e tecnólogo em produção audiovisual. Começa a poesia. Quando bem bebê eu nasci, nessa cidade que fica aqui, minha família deu para mim um nome bem diferente. Pois meu padrinho inteligente era um homem influente e deu pra gente essa identificação. Quando cresci, adquiri uma vocação. Com 23 fui fazer filosofia. Já no seminário estudei teologia. Ordenado, entrei na comunicação. E de rádios estou na programação. Em FM ou AM, faço a evangelização. Na 9 de julho, desde 99, todos os dias de sol ou quando chove. Gosto de pessoas de verdade, pessoas simples, que têm honestidade. Não admiro famosidade ou celebridade. Sou corintiano de meia tigela. Gosto de teatro e curto uma tela. O Wim Wenders me cativou como diretor. Asas do desejo despertou o meu amor. Gosto do que é feito com candura, seja filme, peça, música ou pintura. Já visitei lugares muito atraentes, mas nada se compara à casa da gente. Seja perto, longe ou mais além, importante é a gente se sentir bem. Peço que seja abençoado, você que também tem o seu passado, tem seu futuro e seu presente, e que é decente e amigo da gente. Quem tá aqui hoje, Paty? Padre Abério! Seja bem-vindo! Oi, é uma alegria estar aqui com vocês, que bom, Priscila, Patrícia. Aceitei o convite com muita alegria mesmo e é uma satisfação, vocês são pessoas da gente, pessoas queridas e especiais demais, então estar aqui, eu me sinto em casa, Que bom! apesar de que cada experiência é diferente da outra, né? Mas que bom que estamos aqui e eu agradeço mesmo o convite e essa oportunidade de participar com vocês, conversando sobre diversas coisas hoje. Ixi, tem assunto, tem viu, assunto, padre? hein, padre? Tem assunto. A gente olha o roteiro e fala, ih, tem assunto. Tem. Então vamos começar? Bora lá. Padre, vou fazer uma pergunta que eu sei que é uma pergunta bem clichê e que, assim, todo mundo deve fazer a mesma pergunta para o senhor. Quando foi que nasceu esse chamado ao sacerdócio? Boa pergunta. Boa pergunta. Você sabe que o chamado não é um só, né? Você não tem um chamado, você tem vários chamados. E eu lembro que eu nunca pensei, quero ser padre quando eu crescer, quero ser sacerdote, quero ser padre. Nunca pensei nisso. E já falei outras vezes, eu queria mesmo era trabalhar com as artes, né? As artes cênicas, tanto escrevendo, quanto atuando, dirigindo, produzindo, alguma coisa assim. E não rolou, de um jeito ou do outro não rolou, mas trabalhando na igreja, eu senti um chamado, senti uma vontade de tentar isso, né? E aí eu fui para o seminário, e eu lembro que no seminário, eu fui com 23 anos, eu estava lembrando uma coisa que eu não contei antes, né, quando eu estava vindo para cá. No grupo de jovem, eu era apaixonado por uma menina. Que legal! Aí eu
não deu certo, porque tinha uma outra que tinha ciúme dela. Oh, meu Deus! E ela escreveu uma carta falando um monte para a mãe dela, e a mãe dela proibiu a menina de ir para o grupo, né? E a gente terminou. Não tinha nem começado, na verdade, né? Estava começando alguma coisa e nem começou de fato. E ela saiu do grupo e eu fiquei triste, né? Mas depois eu entrei no seminário, foi um tempo depois. E quando eu estava no seminário, nos momentos de crise, eu pensava muito nela. Pensava muito nela e às vezes tinha vontade até de revê-la. E eu saí do seminário depois. Achei que não seria a minha vocação e eu saí. Saí, fui dar aula. E eu tentei um contato com essa pessoa. Tentei um contato, até uma vez a gente marcou, eu já estava fora do seminário, ela me deu um bolo, eu fiquei esperando horas e horas na estação de metrô e nada dela aparecer, fiquei chateado. Eu pensei que o senhor ia falar, ela me deu um beijo, quando parou aquele bolo, poxa bolaço. vida. E eu chorei muito, triste, entristecido, até que um dia eu consegui encontrá-la. Não sei se foi, agora eu não sei como foi esse encontro, mas eu a encontrei. E a pergunta que ela queria fazer, a pergunta que sempre ficou no coração dela é: você foi no seminário só por minha causa? Por minha causa? Eu disse não. Na verdade, não. E não era mesmo, né? Eu decidi ir, mas não por causa dela, por causa que eu me senti frustrado ou decepcionado com o relacionamento. E eu fui, entrei. E eu percebi que ela aceitou aquele encontro comigo porque ela queria essa resposta. Porque no coração dela tinha uma culpa, parece que tinha uma culpa de eu ter ido para o seminário por causa dela. E eu disse que não. E a gente ela depois casou, né, teve filhos, a gente nunca teve nada, absolutamente nada. E percebi também que aquilo era só um amor, uma paixão de adolescente, né? De adolescente que passou. E não foi por isso. Mas se perguntar, por que foi então? Muitas vezes porque você às vezes você pensa, aquilo é muito legal, muito bacana, você ser padre, você anunciar a palavra de Deus, você evangelizar, você tá trabalhando com pastoral, está ensinando, ajudando as pessoas a crescer espiritualmente. Isso é muito bacana, muito legal. Então, talvez este seja o motivo. Talvez alguma frustração, falar, não sei, eu não encontrei caminhos para outro lado e encontrei aqui um lugar que me acolhe. Pode ser também. Ou porque você queria mudar o mundo. De repente, eu era jovem e achava que sendo padre eu ia mudar o mundo, ia melhorar o mundo melhor do que sendo político, melhor do que sendo artista, melhor do que sendo qualquer outra coisa. Mas depois você percebe que não é, você não muda o mundo. A gente não muda o mundo, a gente pode mudar a gente mesmo e olha lá, mesmo assim é difícil. E toda aquela motivação de início já não existia mais. Depois, por exemplo, que eu saí, fiquei um ano fora e decidi voltar. Quando eu decidi voltar, a motivação que eu tinha anteriormente não existia mais. Eu tinha outras motivações. E se você perguntar qual é a minha motivação para continuar, porque tantas vezes eu pensei, por que não desistir? Por que continuar nesse caminho? Será que vale a pena mesmo? Eu até lembro, até da questão do rádio, né? Você falou que eu sou radialista e verdadeiramente eu trabalhei com rádio desde antes de ser ordenado. E até o rádio mesmo, pensei uma vez, acho que eu vou desistir. Não dá não. Não vale a pena. E eu lembro que eu recebia muitas cartas mesmo, escritas à mão. Os jovens hoje não sabem nem sabem não sabem o que é carta, né? Carta, não tem calo de escrita. Bonitinha, escritinha. Envelope com selinho, não sabe. Com perfuminho. Escritinha com a letra caprichadinha. Você vai no correio, coloca lá, você não sabe se vai chegar, você demora uma semana, depois outra semana para receber a resposta, se é que ela vem. Você fica com o coração apertado. Então, mas eu recebia muita carta no rádio. E uma vez lendo uma carta dessa,
uma pessoa escreveu, olha, padre, eu agradeço muito, porque o seu trabalho de evangelização me ajudou. Eu realmente não tinha mais motivação para viver, pensava em tirar minha vida e estava com essa certeza de que eu ia tirar minha vida porque não tinha mais motivação, não tinha motivo nenhum, os problemas demais, coisas ruins demais na minha vida. E um dia, por acaso, eu encontrei o seu programa à noite de rádio. E ali, orando com o Senhor, eu senti que o Senhor estava falando comigo e transmitindo a palavra de Deus para mim. E naquele dia eu desisti de me suicidar, e resolvi continuar minha vida. Depois eu voltei para a igreja, estou muito feliz e hoje estou escrevendo essa carta agradecendo porque a minha vida foi salva pela sua evangelização. Então, continue com esse trabalho, não desista não. Ela falou para mim, aquela hora, pum, levei como um tapa na cara, né? Falei, não, eu tenho que continuar. E só destacando um motivo pequeno da gente continuar. Então, os motivos da gente continuar, os motivos da gente seguir em frente, nunca são os mesmos da gente começar, né? Eles vão mudando. Talvez fique um pouquinho daquele antigo, mas outras motivações vão surgir. Porque a gente também muda, né, padre? A gente não é a mesma pessoa de antes, não é a mesma pessoa da juventude, né? A gente vai ganhando várias impressões aqui, né? Na alma, na carne. É verdade, é verdade. E até eu estava brincando com uma coroinha nossa, com a Ana Clara, que ela tem 18 anos, né? Eu perguntei, quantos você tem mesmo? 18. Aí eu estava falando para ela, falei, nossa, quanta coisa deve ter acontecido na sua vida, é uma eternidade, porque eu te conheci, né, eu conheci ela tinha 8 anos, hoje ela tem 18, são 10 anos. Eu entrei na paróquia há quase 10 anos atrás. E eu fiquei pensando, olha, se na minha vida, desde que eu entrei na primeira série para estudar, até quando eu entrei no seminário com 23 anos, foi uma eternidade, muita coisa aconteceu, muita coisa, muita gente, muita coisa acontecendo. Parece que aquilo foi um tempo longo, longuíssimo, né? E agora, do tempo que eu entrei do seminário até aqui, é um pulinho. É um pulo, aconteceram algumas coisas, mas não tanto assim. E eu pensei mesmo nisso, né? Quando você é criança, quando você é jovenzinho, muita coisa acontece, né? Muita coisa e mudanças e mais mudanças. Primeiro você muda da primeira infância para a segunda, para a terceira. Depois você entra na adolescência, que é um caos, é uma crise. A primeira espinha surge no seu rosto, você fica desesperado. Você não sabe se você está andando direito, né? Se você está andando corretamente. Será que... Então... o medo que você tem, muitas coisas, medo de perder a família, medo de que alguém morra, tantos medos que você enfrenta e alegrias também, das brincadeiras que você inventa, e depois você vai se tornando um jovem, é outra crise, você precisa começar a trabalhar. Aliás, eu comecei a trabalhar com 12 anos, então não foi tanto assim, mas você começa a ganhar responsabilidade, né? E depois você vai se tornando adulto. E cada fase da sua vida, né? 15 anos, 17, 18, 20, você vai tendo que amadurecer, você vai tendo crises, fala, e agora? Meu Deus, o que eu faço? E então é o que você diz mesmo, a gente vai mudando, não é mais aquela mesma pessoa, mas apesar de ser, né? Eu continuo sendo a criança que brincava, que inventava as brincadeiras, as historinhas lá no meu quarto ou no terreno, criando as minhas brincadeiras. Eu continuo sendo a mesma até hoje. Muita coisa mudou, mas eu não deixei de ser aquela criança, né? Mas as motivações vão mudando, sim. A forma de ver o mundo vai mudando. E vou te falar uma coisa, padre, do jeito que o senhor recebeu essa cartinha, eu também tenho uma coisa muito especial para te dizer, né? A gente é de formação católica, um lar super católico, uma mãe, né, devotíssima de Nossa Senhora Aparecida, né? E durante muito tempo eu fiquei descolada desse universo, com a justificativa do trabalho, depois do casamento e mais trabalho.
E eu tinha uma arrogância, assim, sabe? De que eu sou intocável, eu cresci muito, eu sou um exemplo, né, para minha família e tal. E um dia eu fui numa missa de 7º dia do pai de um colega de adolescência, né, que faleceu. E o senhor estava... E eu não conhecia o senhor, eu não frequentava mais a Santa Clara, acho que desde 1998, assim. Não fazia muito tempo, isso foi em 21. E o senhor demonstrou uma energia, uma humildade, uma simplicidade. Foi um dia que o senhor falou sobre uma pessoa que tinha criticado o senhor na homilia. Eu lembro como se fosse ontem, que a pessoa tinha se referido ao senhor como padreco. E o senhor falou de como processou aquilo. E o tapa que o senhor levou com a cartinha, eu levei com a sua homilia. E desde então eu nunca mais saí da Santa Clara. Que legal. É muito doido isso. Eu quero te agradecer por isso também, porque essa energia, essa humildade, essa simplicidade, esse falar no popular, não é em todo lugar que a gente vê, que a gente sente. Bacana. Obrigado. E é o que nos faz nos mantermos, né, dentro da Santa Clara. Verdade, essa conexão mesmo, né? Que bom. Que Jesus está ali acessível, né, para todo mundo. Você sabe que eu já participei de muitas coisas, né? Eu já tive teve momentos assim que eu estava em estádios celebrando, participando, pregando. Tinha momentos que eu tinha filas de pessoas para assinar livro, para assinar CD, ou para me cumprimentar, para me abraçar, né? E assim, você tem momentos da sua vida que você tem muita gente, né? Muita gente. Eu tive bastante pessoas que me acompanhavam, que me ouviam, que me conheciam de alguma forma. Mas eu sempre dizia o seguinte: aquilo que a melhor recompensa não é você ter uma igreja cheia ou um ginásio lotado. A melhor recompensa é essa que você está me dando agora. É quando alguém, uma pessoa, um indivíduo, ou você, né, me traz um feedback, dizendo assim: olha, o senhor me ajudou de alguma forma, com uma palavra, com um gesto, com um carinho, com a visita, com a atenção, com o programa de rádio, com a mensagem, com uma mensagem no livro, ou no rádio, ou no CD, ou uma música. Então, e aí aquilo me ajudou de alguma forma, me ajudou a crescer. Né? Me ajudou a crescer e me fez ver o que eu não conseguia ver. É o melhor pagamento que a gente tem, né? É o melhor pagamento, não tem outro. É isso, eu nunca fui de vender muito livro, nunca fui de vender muito CD, né? Eu vendi o tanto suficiente para conseguir sobreviver, manter os trabalhos. Mas o que mais vale e o mais legal é você ouvir um testemunho uma história, né? Individual, individual, pessoal. Nossa, show. Padre, não vai embora da Santa Clara. Onde que a gente tem que ir? Onde que a gente tem que assinar? Isso é missão da gente, São né? ciclos, né? Então, eu não sei, por exemplo, eu não quero grandes desafios. Olha, quero ir para tal lugar, ter um desafio tal. Mas a gente ainda tem um voto de obediência, né? A gente obedece o bispo, né? Se o bispo falar, você vai, eu tenho que ir. Mesmo contra a minha vontade. A obediência não é fácil, não. Né? Não é de jeito nenhum, não é. E, padre, a gente percebe, assim, né, as pessoas correndo, buscando essa coisa que é o propósito, né? O que a sua jornada, né, são já 32 anos de ordenação, né, ensinou para o senhor sobre ouvir os vários chamados, né, que a gente vai recebendo? É verdade, né? Cada fase é um chamado diferente, um convite. Às vezes você, de uma forma ou de outra, você sente que Deus está te ensinando alguma coisa, te falando alguma coisa, te mostrando outro caminho. Muitas, como você falou, né? Às vezes a gente tem essa tendência, essa tentação de
ficar meio arrogante, né? De ficar meio chato, briguento, de achar que tudo tem que ser do seu jeito. Eu confesso que muitas vezes eu fiz isso. Já fui celebrar em lugares que eu brigava com o menino porque ele me deu um microfone ruim. Eu briguei uma vez. Coitado. Ele me deu um microfone ruim. Eu falei, mas que microfone ruim? E ele tava com um microfone top de linha, né? Na mão. E aí eu reclamei. Aí o meu microfone deu falha. Aí ele pegou o top de linha dele e me deu. Eu falei, por que eu não... Não me deu antes. Então, e aí ele ficou bravo comigo, arrancou o microfone da minha mão. Eu falei... Mas foi durante a missa, né? E uma vez o som estava ruim, eu falei assim, você não vai conseguir, não, durante a missa, você não consegue arrumar isso aí, não? Você não tem competência para arrumar esse som? Está muito ruim. Né? Então, muitas vezes eu discutia com os ministros, que eu chegava, padre, o que o senhor tem que fazer? Não sei o que, tem que fazer isso, como que o senhor quer? Eu falei assim, olha, vocês têm que fazer o que vocês já sabem. Vocês já são ministros, não tem que perguntar para mim. Não sei o que tem né? que O que tiver que mudar, eu mudo na hora, mas você tem que fazer o que você já sabe. E às vezes a pessoa ficava muito em cima, né, falando muita coisa que não devia naquela hora, e eu dava bronca. E eu mudei isso, com a graça de Deus. Hoje eu não sou tão impaciente assim, não. E tudo tem que ser do meu jeito, ou reclamar. Já briguei com fotógrafo. Em cerimônias? Em cerimônias, briguei. E me arrependo de ter brigado. Mas era um momento da vida da gente que você parece que não tinha paciência, ou tudo tinha que ser daquela forma, daquele jeitinho. As pessoas tinham que se enquadrar no que você é, ou no que você pensa. E tem gente assim até hoje, né? Eu mudei, graças a Deus. Não brigo mais tanto, não. Já eu deixo para lá. E uma coisa que eu aprendi muito e que eu me orgulho disso, eu estou celebrando, eu estou em algum evento, tem criança chorando, bagunçando, pulando, passando de um lado para outro, subindo no altar, brincando com o carrinho, gritando. Isso não me incomoda. Me incomoda quando o pai chama a atenção da criança. Aí aquilo me incomoda, né? Porque eu penso que a criança tem que ser livre mesmo. Ela tem que estar no lugar que ela se sente bem. Se na igreja ela se sente bem e ela é livre, ela tem que ficar ali. Então a gente vai mudando. A gente vai mudando, percebendo que você não vai mudar o mundo, você não vai mudar as pessoas, você não vai transformar ninguém. Você pode ajudar as pessoas que queiram ser ajudadas, e conviver com as pessoas diferentes. Então, como você disse, né, são vários chamados, muitas vezes não para você construir uma catedral, ou para você ir para outro país ou para outro estado. Às vezes é um chamado para você ser uma pessoa mais humilde, ou mais verdadeira, ou mais calma, ou mais tranquila, para ser uma pessoa que ouve mais, que fala menos. Apesar que eu falo... Eu não sou de falar muito, né? Mas muitas vezes eu falo demais, principalmente quando liga o microfone na minha frente. Ou a câmera. Quando liga ali eu começo a falar, disparar. Então você tem que me cortar, por favor. Então a gente vai... Os chamados são diferentes mesmo, né? Porque não é o chamado para ser padre que é o mais importante. É o chamado para ser gente e ser decente. O chamado não é para você... ser um grande pregador, mas para você ser uma pessoa que ama. Então, o chamado maior não é para você ter essa ou aquela profissão, mas o chamado que Deus faz é para a gente ser feliz e ajudando as pessoas, ou partilhando a felicidade com as pessoas, né? O chamado para a gente ser menos egoísta, para ser menos preconceituoso, para ser mais atencioso, para ser mais acolhedor. Esses são os chamados que a gente vai recebendo na vida da gente, né? Não é para ser padre arrogante, mesmo... eu quero que você seja... Não, Deus não vai falar, eu quero que você seja um padre famoso. Não, Deus vai falar, eu quero que você seja um padre gente de verdade, né? E que saiba realmente comunicar e acolher as pessoas e transmitir a minha palavra. Nossa, que delícia! Valeu a espera, né? De quase 2 anos. Muito bom, padre. A gente ainda tem um monte de coisa para te perguntar.
E se você tá curtindo a nossa conversa com o Padre Abério Cristi, fique de olho porque Quarta-feira, às 12h30, estamos de volta. é isso aí.